Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do primeiro ano. A gente vai continuar o nosso estudo sobre Aristóteles. Nas últimas aulas nós vimos algumas questões importantíssimas em Aristóteles ligadas aos conceitos de substância que são apresentados no livro A Metafísica. Então a gente vai trabalhar nos próximos meses essa obra metafísica que é muito importante. E a gente viu a questão da teoria das causalidades. E eu expliquei bem a importância dessa teoria das causalidades. E a gente viu a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Hoje a gente vai ver a continuação dessa teoria, que é a ideia de ato, potência, essência e acidente. No que condiz essas ideias? Quando o Aristóteles ele começa a fazer uma grande organização metodológica para propiciar o processo de conhecimento, ele vai criar uma série de regras. A gente vai chamar de regras, mas na verdade é uma forma de método para se alcançar o conhecimento. E aí, quando ele apresenta a ideia das causas, ele vai apresentar essa perspectiva do ato, da potência, da essência e do acidente. O que ele vai dizer? Ele está desde sempre deixando muito claro que as coisas têm um porquê, que as coisas têm um princípio, que tudo tem um porquê de existir e existe por trás desse porquê também um processo de movimento. E esse movimento nada mais é do que a ideia mesmo de início e fim. E aí é uma forma de você organizar as coisas. A partir de Aristóteles, o conhecimento das coisas não é mais algo aleatório. O mundo não é aleatório, a natureza não é aleatória. As coisas não acontecem sem sentido, sem um porquê. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, e o Aristóteles vai deixar bem claro isso. E quando ele apresenta a perspectiva do ato, da potência, da essência e do acidente, isso fica mais caracterizado, porque ele vai deixar bem claro que existe toda uma organização na estrutura da natureza, na estrutura de vida, e essa organização ele vai apresentar a partir tanto da perspectiva das causas, como da perspectiva do ato, da potência, da essência e do acidente. E nas próximas aulas a gente também vai ver ciências aristotélicas que não tem nenhuma relação com a nossa noção de ciência, tá? Que é diferente da ciência moderna. Então vamos lá. O que significa ato? Ato é o agora. Então, assim, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que todas as coisas que existem no mundo, elas estão em ato e em potência. Como assim? O que você entende por potência? Potência é algo que vai acontecer, é uma potencialidade, algo que tem um potencial dentro da língua portuguesa. Na filosofia, a potência é o que a gente chama de vir a ser. Vir a ser é algo que vai acontecer e é certamente que vai acontecer. Não é algo que é uma possibilidade remota, é um fato. Tudo tem um vir a ser, tudo tem um futuro que vai concretamente existir de uma certa forma. Então ele já apresenta essa perspectiva de que todas as coisas que existem têm uma potência, que é um vir a ser, e que elas têm um ato, que é o agora. Ou seja, tudo que existe tem ato e potência, tem presente e tem futuro, tem o presente e o vir a ser. Então o que seria esse ato e essa potência? Quando eu falo de alguma coisa da natureza, por exemplo, quando eu tenho uma semente, eu sei que aquela semente ela não é aleatória. Quando eu pego uma semente, por exemplo, de girassol, eu sei que se eu plantar a semente de girassol, vai vir um girassol. Mas por que eu sei que se eu plantar uma semente de girassol, vai vir um girassol? Porque dentro da perspectiva aristotélica, apresentada por Aristóteles há mais de 2000 anos e que vigora até hoje, a semente em ato é um girassol em potência. A semente no presente é um vir a ser girassol. Todas as coisas, quando ele apresenta isso, ele cria uma organização na estrutura que mostra que tudo que tem ato tem potência e as coisas são organizadas. Então, um feto em ato é um ser humano em potência. Uma semente de girassol em ato é um girassol em potência. Uma árvore em ato, uma muda de pau-brasil em ato é uma árvore de pau-brasil em potência. E o que define nesse meio do caminho esse ato e essa potência dessa coisa? Lembrando que na filosofia a gente sempre vai chamar a coisa, né, quando a gente não definir os objetos ou a própria coisa. Então o que é essa coisa? O que define é uma coisa chamada essência. Aristóteles vai apresentar pela primeira vez o conceito de essência, que é um conceito que... O Aristóteles vai aprofundar o conceito de essência, ele é um pouco trabalhado por alguns pensadores pré-socráticos, mas esse aprofundamento mesmo vai acontecer com Aristóteles, essa importância. E a essência ela é tão importante que você sempre vai procurar a essência das coisas. Por mais que mude, né, algumas características humanas, algumas características do mundo, tudo tem uma essência. O que é essência?
é algo que, se for retirado da coisa, ela deixa de ser o que é. Então preste atenção no que eu estou falando, nessa citação. É algo que, se for retirado da coisa, ela deixa de ser o que é. Então a essência é o que é aquela característica única, principal, que faz a coisa ser o que ela é. Então, eu sei que aquela semente de girassol é uma semente de girassol porque aquela semente contém a essência que define o girassol. Eu sei que o ser humano é um ser humano porque existe uma essência que define o ser humano. Essa essência, ela não pode ser tirada, ela é imutável. Se ela mudar, aquela coisa vai deixar de ser o que é. Então o ato e a potência, eles se sustentam porque existe como base essa essência. Então tudo está em ato e tudo está em potência porque existe a essência, criando uma normalidade, uma continuidade naquele processo. Então vamos lá, o ato é a coisa naquele momento presente, a potência é o futuro daquela coisa, é um futuro certo, tá? É o que ela vai se tornar porque existe uma essência por trás que permite que ela se torne aquilo. Ah, mas Bia, nem sempre vai acontecer. Você pode plantar uma semente de girassol, acontecer um problema e essa semente de girassol não virar um girassol. O que acontece com uma única coisa que, por algum problema externo ou interno, não desenvolveu para a sua potencialidade, não altera a essência da coisa em si. Então o que vai acontecer? Se eu tenho um girassol que eu plantei, a semente de girassol, e aí aconteceu um problema na terra e ele não virou um girassol, as sementes de girassóis, elas não vão deixar de virar girassóis por causa dessa situação isolada. E é isso que na filosofia o Aristóteles vai chamar de acidentes. Acidentes são situações que ocorrem que podem interromper o processo de ato e potência individualizado, mas ele não altera a essência. Então, por exemplo, se eu tenho um feto humano, que o ser humano ele tem uma série de características, e por alguma situação esse feto não desenvolve o cérebro, ele é um anencéfalo, né? Ele é uma criança sem cérebro, só tem um tronco cerebral. Então, essa criança, o ato e potência foi interrompido, porque se não tem cérebro, não vai conseguir se transformar efetivamente num ser humano adulto. Mas vai deixar de ser humano? Não, porque a essência permanece de ser humano. O que ocorreu foi um acidente. A essência do ser humano na época antiga o ser humano era todo um animal racional. Hoje, o que a gente vai chamar de essência é o DNA. Então, por exemplo, se eu tenho um problema num lote genético, num lote de trigo, que foi feito e aconteceu com um defeito genético, esse defeito genético alterou todos os trigos do mundo? Não. Então é um acidente. A essência não foi alterada. Então, gente, hoje a gente viu ato, potência, essência, acidente. Essência é a característica única que, se for retirada da coisa, ela deixa de ser o que é. Acidente é algo que pode acontecer entre o ato e a potência, interromper a potência daquela coisa individualizada, mas não altera o todo. E ato e potência é a coisa no momento e a potência o vir a ser, tá? Então sempre lembrem disso, porque isso é muito importante, Aristóteles. Gente, qualquer dúvida, tutoria, toda terça-feira, 9h30, tá? Ou manda e-mail institucional. Beijos.